Oi, gente, tudo bem? Vamos para mais uma videoaula? A gente vai falar hoje um pouquinho sobre o universo e os corpos celestes, tá? Então, gente, para a gente começar, vamos entender que desde muitos anos antes de Cristo, a humanidade sempre quis entender como o universo funcionava, o que tinha lá no alto. A humanidade sempre teve curiosidade sobre o que era estrela, o que não era, qual era o formato da Terra. Essa curiosidade é uma curiosidade justificada pela humanidade, né? Que a humanidade sempre quer saber das coisas, tem esse engajamento, né? Mas também essa curiosidade também é justificada porque as pessoas conseguiam controlar várias coisas no seu dia a dia a partir da observação do espaço, a partir da observação do tempo. Era olhando o tempo que as pessoas tinham ideia de quanto mais de dia eu ainda tenho pela frente hoje. Quer dizer, quantas mais horas com luz eu vou ter para realizar minhas atividades. Será que daqui a algumas semanas, porque o tempo sempre foi cronometrado, sempre foi contado, dividido. Então, existia essa ideia de semanas, meses. Então, será que daqui a algumas semanas vai estar calor ou vai estar frio? Quer dizer, a estação vai estar mudando? Será que está vindo a época de chuva? A humanidade observava o espaço e o tempo para conseguir se guiar. Não tinha satélite, gente, não tinha GPS, não tinha a Maju dando notícia no Jornal Nacional. Então tinha que observar a natureza. E as civilizações antigas, elas conseguiam correlacionar os fenômenos naturais que aconteciam no céu com deuses. Eles achavam que tudo era divino, tudo vinha de um Deus. E aí eu botei essa imagem só para fazer essa representação. Esse é um Deus chamado de Cronos, tá? Ele tá com uma ampulheta na mão, tá vendo? E ele é considerado o Deus do tempo. Então, para a gente fazer uma introdução. E o espaço e o tempo continuam sendo estudados até hoje. A primeira ideia que fizeram no passado sobre o universo, né? O primeiro modelo de universo que tinha, que era uma ideia, na verdade, foi um modelo que foi sugerido por esse cientista chamado de Ptolomeu. Volto a falar, lembra que a gente correlacionava muito o universo com deuses? Então, a Terra era encarada como o centro do universo. Porque os deuses, eles gostavam tanto da humanidade que eles não iam colocar a Terra no universo numa posição que não fosse o centro. Tudo girava em volta da Terra. Era essa ideia que tinha na época. O nome dessa ideia é geocentrismo. Até o Sol girava em torno da Terra. Então, olha essa imagem aqui, ó. No período que Ptolomeu falou sobre o geocentrismo, já se tinha ideia de alguns planetas. E ele acreditava que os planetas giravam em torno da Terra e que o Sol girava em torno da Terra e que outras estrelas. Gente, o povo observava tanto tempo, não trabalhava, só observava o tempo. E o espaço, o céu. E já sabia de outras estrelas e acreditavam que essas estrelas, juntamente com o Sol, elas também giravam em torno da Terra. Isso era um pensamento bem óbvio, porque olhando da Terra, quando você olha o céu, você vê girar, as coisas girarem. Um dia um corpo celeste está aqui, outro dia esse corpo celeste daqui. Dá a impressão que ele se movimentou. Durante o dia você vê o Sol nascer em um local e se pôr no outro. Então dá a impressão de que o Sol se movimentou. Mas é porque a gente está olhando de dentro da Terra. E aí, após muitos anos de mais observação, a partir de cálculos matemáticos,
veio uma outra ideia que demorou muito tempo para ser aceita pelos grandes cabeças, né, os idealistas da época. Essa ideia veio desse filósofo aqui chamado Copérnico. Copérnico falou que não era bem assim, que a Terra era só um planeta, junto com outros planetas, e que todos os planetas giravam em torno do Sol. Até aí tudo bem, até aí Copérnico estava certo. Só que Copérnico deu um furo. Copérnico falou que o Sol era o centro do universo. E hoje a gente sabe que o universo é gigantesco, o universo é enorme. E o universo tem o Sol, que é uma estrela, mas o universo tem mais um monte de estrelas. Não existe uma estrela no centro, nem existe um ponto no centro do universo. E o universo ele ainda está se expandindo, ele ainda está crescendo. Copérnico não sabia dessa ideia. Essa ideia de Copérnico ela ficou conhecida com o nome de heliocentrismo. Hélio é referência ao Sol, centrismo centro, então o Sol no centro do universo. Também não é a ideia aceita por hoje, mas tem muita ligação com o que a gente sabe hoje, tá? A gente sabe hoje que o Sol está no nosso sistema solar e que os planetas do nosso sistema solar giram em torno do Sol, mas que o Sol é uma estrela dentre várias que estão no espaço. Não no centro, ele não está no centro do universo, tá bom? E aí, gente, uma coisa que ajudou muito ao pessoal observar o espaço foram esses instrumentos aqui, ó. A luneta e depois, mais para frente, ela foi aperfeiçoada e melhorada e inventaram o primeiro telescópio, tá? O cientista que inventou a luneta, eu nem vou me arriscar a falar o nome dele, isso nem é um nome, gente, isso parece um palavrão. Agora, o cientista que inventou o telescópio é o Galileu Galilei, tá? Ele é o responsável pelo primeiro telescópio, se comemoram isso até hoje. Mas ele, na verdade, ele melhorou uma ideia que já existia. A partir dessas ferramentas, o pessoal conseguiu observar o universo e descrever teorias novas, né? Foram muito importantes. Depois da invenção do telescópio, observar o espaço ficou sendo tão mais simples que surge até o primeiro observatório espacial. Esse observatório foi criado por esse cientista aqui, que é Bray, mas eu não sei ao certo como se pronuncia, que também não é português nem inglês. Tá? E esse cientista, ele trabalhava junto com esse outro cientista muito famoso no ramo da física, chamado Kepler. Mas esse morreu cedo e deixou o trabalho dele para Kepler dar continuidade. E Kepler, ele é muito famoso na física porque ele foi o cientista que conseguiu descrever que os planetas giram em órbita. E ele conseguiu calcular a órbita de cada planeta. Ele fez vários mapas do céu, gente. Ele ficava observando o céu aqui dentro desse observatório e ele percebia, planeta tal tá passando em tal ponto. Tá? Anos depois, planeta tal, é aquele que eu vi há anos atrás. Então, peraí, ele levou 5 anos para voltar para o mesmo lugar. Kepler conseguiu descrever a órbita dos planetas. Não que ele tenha verificado de todos os planetas, mas depois que ele conseguiu verificar de 2, 3 planetas, inclusive da Terra ele não conseguia ver no espaço, ele está dentro da Terra. Mas percebia-se um ciclo na natureza, né? O ciclo pelas estações do ano. E depois de Kepler conseguir levantar esses dados, ele criou uma fórmula matemática para descrever a órbita de todos os outros planetas. É um gênio. E é muito importante também a gente falar desse cientista aqui, ó, do Isaac Newton, quando a gente fala sobre o espaço.
porque o Isaac Newton ele falou sobre gravidade. Isaac Newton é considerado pai da física, ele descreveu várias leis para a física em diferentes assuntos, tá? Em relação à força, em relação à gravidade, em relação à luz. Mas quando se trata de universo, ele não fica para trás dos outros, ele também é muito importante. O Isaac Newton, ele, quando viu o trabalho de Kepler, ele falou assim, tá, então peraí, cada planeta tem sua órbita, cada planeta gira lá no seu caminho. E o que que faz com que os planetas não saiam dos lugares? O que que faz com que os planetas não se choquem? O que que faz com que os planetas não sejam engolidos pelo Sol? Ou não choquem com o Sol? O que que faz para a Lua não bater na Terra? Então, Isaac Newton descreveu uma força. Nesse primeiro momento, ele falava que era uma força que mantinha os corpos celestes, cada um em seu lugar, como se fosse uma rede, tá? Uma força de atração. Então, um corpo celeste atraía o outro, só que para várias direções, e com isso ninguém saía do lugar. Mas nesse momento, no estudo da astronomia, Isaac Newton ainda não tinha detalhes sobre a gravidade. Foi a primeira ideia que ele teve sobre o assunto. Só depois, quando ele foi se concentrar nos estudos no ramo da força, é que ele descreveu direitinho a lei da gravidade. Vocês devem estudar com o professor de física esse ano. E o nosso universo, ele é dividido a nível de estudo, né? Nós humanos dividimos a nível de estudo. E a gente divide o universo em grandes grupos chamados de galáxias. Então, olha aqui nessa imagem. Cada borrão está representando uma galáxia diferente, tá? As galáxias, gente, seriam aglomerados de estrelas. E aí tem galáxias maiores, galáxias menores, tá certo? Nós vivemos numa galáxia que se chama Via Láctea. A Via Láctea, eu não tenho muita certeza sobre os números, tá? Mas se eu não me engano, a Via Láctea, ela tem 200 milhões de estrelas. Ou seja, o Sol é só mais uma entre 200 milhões de uma galáxia. Sabe-se lá quantas galáxias existem no universo. Isso faz com que o Sol não seja nada especial. Ok? Quanto mais ele ficar girando em torno da Terra, né? Então, vamos seguir. Então, a nossa galáxia, ela se chama Via Láctea. Dentre desses 200 milhões de estrelas da nossa galáxia, né? A mais próxima da gente é a estrela que a gente chama de Sol. Essa estrela está formando... Vou até voltar aqui para essa imagem, depois eu volto lá atrás. Essa estrela, ela consegue manter a órbita dos planetas à volta dela, e com isso ela forma um sistema estrelar. Mas como o nome da nossa estrela é Sol, a gente acaba chamando de sistema solar, tá certo? Dentre esses planetas todos que estão em volta do Sol, a gente está na Terra, depois a gente vai falar de todos os planetas. E da Terra, nós conseguimos observar, da Terra a gente consegue observar cerca de 88 constelações. Isso em todos os pontos do planeta, tá bom? Então, existem mais constelações? Existem, mas isso até hoje só foi descrita 88. Aqui nessa imagem não estão todas, tá? Estão algumas. Tem gente que tem muita facilidade, que olha para o céu e consegue identificar o que são estrelas e consegue ver formatos nessas estrelas, formatos que já foram descritos por especialistas e reconhecem as constelações. Tem determinadas constelações que só podem ser vistas do hemisfério norte, outras só podem ser vistas do hemisfério sul, tá? As constelações não são vistas de todos os lugares, até porque a Terra é redonda, então não dá ângulo para a gente ver tudo.
tá certo? Eu não consigo ver constelação nenhuma, gente. Eu olho para o céu e eu acho tudo igual. Mas para quem é especialista no assunto, consegue diferenciar sim. Em geral, a gente vê que as estrelas, a gente sabe, né? Eu não vejo, mas eu sei. Em geral, as estrelas, elas são mais brilhantes do que os planetas. Então, você tá olhando, a princípio tudo tu chama de estrela, né? Aí tu tá olhando as estrelas, mas as mais foscas não seriam estrelas, seriam planetas. Então, vamos seguir. Estudar o universo, gente, é muito difícil, porque quando a gente fala de estudar o espaço, a gente está falando de estudar coisas que estão muito longe, estudar corpos celestes que estão muito distantes. Para a gente ter uma ideia, a gente verifica as medidas no espaço através dessa unidade aqui, ó, chamada de ano-luz. A luz é a forma de energia mais rápida que a gente tem conhecimento. Nenhuma matéria consegue ser tão rápida quanto a luz quando ela está no vácuo, quer dizer, quando ela está cruzando o universo. E aí, por exemplo, a luz do Sol, o Sol está aqui emitindo a luz que o Sol acaba de emitir, essa radiação que acabou de sair do Sol, ela leva cerca de 8 minutos e meio para chegar até a Terra. E olha que a luz é a forma de energia mais rápida que se tem conhecimento. Então, por exemplo, se a luz leva 8 minutos para ir do Sol à Terra, um foguete construído por humanos, gente, levaria anos. A luz, ela se propaga numa velocidade absurda. Para a gente ter uma ideia, então, a gente está dando um exemplo aqui dentro do nosso sistema solar, Sol e Terra, tá? A luz levaria 20 minutos para ir da Terra a Marte. Um homem leva meses para ir da Terra a Marte. Para a gente conseguir, meses com um foguete muito bom, muitos meses. Vocês devem ter visto aquele filme Avatar. O filme é um pouquinho velho já, mas é um filme muito bom, quem não assistiu vale a pena. Então o pessoal eles foram explorar um planeta que estava muito distante. Mas o planeta estava tão distante que eles tiveram que ir congelados. Porque se eles fossem acordados, eles iam chegar no planeta já velhinho, de tantos anos que passaram no caminho. A gente ainda não consegue congelar humanos, gente. Daí fica tão difícil explorar o espaço. Tem viagens espaciais que elas precisam de muitos anos para acontecer. A vida humana não é compatível com essas viagens. Então, aqui, só para a gente ter uma ideia, a nível de curiosidade, ó. A nossa estrela mais próxima depois do Sol, tá? Uma estrela da nossa Via Láctea mais próxima, ela se chama Alfa. A luz dessa estrela, quando você consegue olhar ela no céu à noite, essa luz ela está caminhando para chegar até aqui, para chegar até os seus olhos, para você conseguir enxergar ela há pouco mais de 4 anos. 4 anos para a luz chegar até o ponto de você conseguir enxergar. Agora, a galáxia mais próxima que a gente tem da Via Láctea, a galáxia mais próxima, ela está a 2,5 milhões de anos-luz. Então, para a gente ter ideia do quanto ela está longe, se a luz é a forma de energia mais rápida que existe e a luz levaria mais de 2 milhões de anos para chegar até a próxima galáxia, meu amigo, a gente nunca vai conseguir chegar lá. O que é uma pena, porque lá pode ter um sistema solar parecido com o nosso, com vida inteligente, né? Quem sabe? E vamos falar um pouquinho sobre os planetas do nosso sistema solar? Pessoal, para os meus alunos do Colégio São Lucas, no livro de vocês tem várias características de cada planeta sobre tempo de rotação, tempo de translação,
temperatura média de cada planeta, tá? Então eu não fiz questão de botar isso no slide, porque já tá lá no livro. Aconselho vocês darem uma lida. Só a nível de curiosidade mesmo também, tá bom? Então, vamos começar. Tá na ordem, tá? A Terra é o terceiro planeta do sistema solar, indo de dentro para fora, partindo do Sol. Então a gente começa com Mercúrio. Mercúrio não tem satélite, quer dizer, Mercúrio não tem lua. Outra coisa que chama muita atenção em Mercúrio é que o Mercúrio alcança 450 graus. Quer dizer, é muito quente, tá? Só que, por outro lado, eu esqueci de escrever aqui, mas está no livro, à noite, a parte do planeta que não está virada para o Sol, né? No processo da rotação, a parte da noite, Mercúrio atinge menos 180 graus. Então, veja essa diferença de temperatura. Quero que vocês percebam isso. Isso é muito importante para a gente entender. A parte do planeta virada para o Sol, 450. Poxa, ele é o primeiro planeta do sistema solar. Ele está ali colado com o Sol, então é muito quente que ele fica. Mas a parte do planeta que está na rotação, né? Que está para trás, 180 graus negativos. É muito frio. E aí eu falo, como que a Terra, então, ela está mais distante do Sol do que Mercúrio? E a noite na Terra não é frio igual é a noite de Mercúrio. Porque o calor, gente, ele não é só dado pela luz direta do Sol. A luz do Sol, ela é absorvida por gases que compõem a atmosfera. E a atmosfera da Terra retém calor o suficiente para quando chegar a noite, a Terra continuar quentinha. E numa temperatura compatível com a vida, né? Com a vida, pelo menos, da forma que a gente conhece. Mercúrio não tem atmosfera. Então, Mercúrio não retém calor. Quando não está batendo luz, não tem calor. Não tem calor preso em Mercúrio. Tá? Então, é importante a gente entender. Porque eu já escutei muita gente falar que a vida na Terra só foi possível por conta da posição dela. Porque a Terra, se tivesse mais perto do Sol, ela ia ser muito quente. E se ela tivesse mais afastada do Sol, ela ia ser muito fria. E não é bem assim. A temperatura de um planeta não está só relacionada com a posição dele, mas também está relacionada com a atmosfera dele, com a capacidade de reter calor. Ok? Então, só para a gente fechar, qual é o nome do nosso evento natural que faz com que a gente retenha calor? Efeito estufa, tá, gente? É o efeito estufa da Terra que deixa a Terra aquecida, mesmo quando não tem luz do Sol. Para o nosso lado, né? Tá para o outro lado do planeta. Então, Vênus. Vênus é o planeta mais próximo da Terra. A Terra está entre Vênus e Marte, mas ela está mais perto de Vênus do que de Marte, tá bom? Muitas vezes, quem conhece, eu repito que eu não consigo identificar, mas quem conhece, consegue ver Vênus à noite. E Vênus o pessoal chama até de estrela d'alva. Ah, aquela ali é a estrela d'alva. A estrela d'alva não é uma estrela, isso é um nome popular. A estrela d'alva é o planeta Vênus. Tá? O povo vê com bastante facilidade porque Vênus e Terra estão bem pertinho. Ok? Marte, então, a gente já falou, é o nosso planeta seguinte, né? A gente viu que a luz levaria uns 20 minutos para ir de Marte até a Terra. Às vezes a gente consegue ver Marte à noite e a gente vê Marte vermelhinho. Daí ele também é chamado de planeta vermelho. Na verdade, Marte não é vermelho. São os gases da Terra que vão fazendo com que as ondas luminosas oscilem e a gente acaba enxergando vermelho. Marte é acastanhado. Isso é por conta dos minerais que tem lá presentes no solo de Marte, tá? Lá tem muito óxido de ferro e outros minerais de cores castanhas também. Ok? Marte tem 2 luas, gente.
A Terra tem uma, Marte tem 2 luas. Isso é interessante, né? Para a gente acabar com essa ideia de que lua é sempre uma. Júpiter, por exemplo, olha quantas luas ele tem. 16, tá? E nem é certo falar 16 luas nem 2 luas, né? São 2 satélites. A Terra tem um satélite que se chama Lua. Lua é o nome do nosso satélite, satélite da Terra. Júpiter tem 16 satélites, cada um com um nome diferente, tá bom? Entre Marte e Júpiter, aqui bem no meio dos dois, aqui tem uma região no espaço chamada de cinturão de asteroide. Nos slides mais para frente a gente vai ver o que são asteroides, tá bom? Então, seguindo, deixa eu só conferir aqui se eu não estou esquecendo nada. Júpiter é legal, uma curiosidade sobre o Júpiter é que ele é o maior planeta de todos no nosso sistema solar, né? Em outros sistemas pode haver maior. Saturno. Saturno é um planeta gasoso. Mercúrio, Vênus, a Terra, Marte eram planetas rochosos. Mas Saturno, gente, Urano e Netuno são planetas gasosos. Júpiter também é gasoso, esqueci de falar, Júpiter. Tá certo? Ele é feito de gás. As moléculas que compõem esse planeta, elas não estão tão compactadas a ponto de ser sólido. Elas estão muito próximas, elas estão sendo atraídas pela força gravitacional. Elas estão tão próximas que a gente consegue enxergar o planeta. Mas elas não estão tão próximas a ponto de ser sólido, tá certo? E uma coisa interessante de Saturno é que Saturno tem anéis. Anéis que é até tema de poesia, de música, os anéis de Saturno. Esses anéis são feitos de rocha, poeira, alguns gases, que por força gravitacional está circulando aqui em volta do planeta e não se desprende, tá? Esses anéis ganham nomes, não é tudo uma coisa só, não. Então, vários anéis e eles são identificados com nome. Hoje em dia, a gente tem tecnologia de microscópio, de telescópio, de satélite, que conseguem mandar para a Terra imagens tão próximas desses planetas que a gente consegue, por exemplo, contar quantos anéis tem em Saturno. Urano, gente, Urano tem 15 satélites, né? Imagina, deve ser bonito ver 15 luazinhas circulando no céu. Deve ser bacana. Aqui na Terra a gente tem uma e as pessoas já fazem simpatia beça, né? Imagina com 15. Mas vamos lá, então ele também é um planeta gasoso, tá? É um planeta muito gelado, não tem uma atmosfera legal e também está muito longe do Sol. Mesmo que tivesse atmosfera, a luz solar não chega lá com muita intensidade. E a mesma coisa acontece com Netuno, tá bom? Aqui a temperatura média de Netuno, ó, 210 graus negativos. Beleza? Então vamos seguir. Agora, outros corpos celestes, né? Nós falamos dos satélites naturais, que no nosso caso é a Lua. Nós falamos dos planetas, comentamos sobre os planetas do nosso sistema solar, mas a gente sabe que os planetas no espaço são incontáveis. Falamos sobre o Sol, mas o Sol é a nossa estrela. Existem também muitas outras estrelas. A gente viu que só na nossa Via Láctea existe cerca de 200 milhões. Imagina em todas as outras Via Lácteas, né? Mas não é só isso que tem no espaço. No espaço tem outros corpos celestes que são esses aqui na imagem: cometa, asteroide, meteoroide, meteoro e meteorito. Os nomes são muito próximos porque realmente são variações uns dos outros. O cometa, gente, são corpos que ficam cruzando o espaço
e que podem cair na Terra, podem cair em qualquer planeta, mas os cometas eles são corpos feitos de gás, poeira e gelo. Gelo, gente, tá? Esse gelo ele fica cruzando o espaço e pode cair nos planetas. Em geral, a Terra não sofre tanto com a chegada desses corpos celestes, porque a nossa atmosfera freia esses corpos celestes e até impede que eles se aproximem, tá? A nossa atmosfera, quando um corpo celeste chega, muitas vezes ele, em atrito com a atmosfera, ele volta para o espaço, ou muitas vezes ele se fragmenta e cai na Terra em pedaços pequenos que a gente nem costuma notar ou dar importância, tá bom? Mas tem planetas que, sim, que recebem muita pancada desses corpos celestes constantemente. A Terra mesmo, no passado, antes mesmo de existir vida, ela recebia, sim, muito choque mecânico, né, desses corpos celestes. Acredita-se que, inclusive, um desses corpos celestes atingiram a Terra com uma força tão grande que um pedacinho da Terra se desprendeu e esse pedacinho é o nosso satélite natural, é a nossa Lua. O asteroide, gente, ele pode ser tão grande quanto um cometa, só que o asteroide ele é feito de metal, ele é mineral, tá? Ele é uma rocha que está lá no espaço. E essa rocha fica circulando. Nós vimos que tem o cinturão de asteroide, não foi? Vamos voltar aqui para a gente ver, ó. Aqui entre Marte e Júpiter tem o cinturão de asteroide. Então, quer dizer, os asteroides eles têm uma órbita, tá certo? Eles não são grandes quanto os planetas, por isso que eles não são classificados assim, mas eles ficam circulando em órbita em torno do Sol, entre dois planetas. Agora, se um pedacinho desse asteroide se desprender, ele se transforma num pedaço menor e passa a se chamar meteoroide. Aí esse meteoroide ele saiu da órbita dele. Então ele vai começar a vagar pelo espaço, tá? Muitas vezes, quando esse meteoroide passa pela atmosfera da Terra, ele começa a pegar fogo pelo atrito. E aí, quando esse meteoroide começa a pegar fogo, né, fica incandescente, as pessoas costumam até chamar isso de estrela cadente, tá? Estrelas não caem, gente. Meteoros caem. Meteoros são pedaços de meteoroides que conseguiram entrar na nossa atmosfera e com isso eles estão pegando fogo. E aí passa rápido no céu, passa brilhando, né? Por conta dessa cauda de fogo. Isso é um meteoro. Beleza? E quando esse meteoro está pegando fogo e está cruzando a atmosfera, ele continua se fragmentando em partes menores. E aí as partes menores que atingem o solo, que atingem o mar, geralmente atingem o mar, porque o mar cobre a maior parte do nosso planeta, então a probabilidade de cair no mar é maior. E aí, quando esses meteoros estão próximos de cair, mesmo na Terra, aí eles ganham o nome de meteorito. Agora, pessoal, a gente está fazendo uma classificação aqui a nível de escola, tá? É uma classificação pedagógica. Para os especialistas, existem outras características de cada um desses corpos celestes que é mais relevante para eles, mas que não é tão interessante para a gente agora. Ok? Pessoal, por hoje é só. Beijinho. Tchau, tchau.